Gostaria de convidá-los a, mesmo sentados, né, mas com toda reverência e temor ao nosso Deus, abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Nós leremos dos versos 21 a 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, leremos dos versos 21 a 28. Em síntese, o texto, ele está realçando aqui o evangelho chegando aos gentios. Que bênção! Saindo ali dos limites de Jerusalém, Judeia, né, Samaria, né, Galileia, e avançando aos gentios. E Cristo sendo adorado, sendo glorificado pela sua soberania, pelo seu amor e pela sua graça. Vamos à leitura do texto. Diz assim a palavra inspirada de Deus a partir do verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo-lhe, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Nós precisamos de Deus, do Espírito de Deus, para compreender, assimilar e responder numa atitude de obediência e fé a palavra de Deus, aquilo que o Espírito de Deus, o Senhor, o nosso Deus, deseja comunicar ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Oremos. Senhor, agradecidos, ó Deus, por essa palavra, Deus, tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. Ó Deus, rogamos para que o Senhor cumpra nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor já designou para nós nesse dia. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia de nós. Eu clamo por mim, pelos meus irmãos, ó Deus, que somos tão carentes e necessitados do Senhor, para que o Senhor nos socorra nessa noite, Deus, e nos ajude, Senhor Deus, a assimilar aquilo que procede do Senhor, de modo, ó Deus, que o Senhor conduza a mim e a tua igreja, Senhor Deus, a uma vida mais parecida com a sua vida, Senhor Deus. Porque o Senhor nos predestinou para sermos conforme Cristo, sendo mansos, humildes, amando, servindo, perdoando. Ajuda-nos, ó Deus, auxilia-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. A despeito das minhas limitações, ó Deus, faz de mim, ó Deus, um instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Deus, para comunicar a palavra do Senhor à Tua igreja. E ao ouvirmos, ó Deus, a Tua voz, ajuda-nos, Senhor, a responder a Tua palavra numa atitude de obediência e fé que visa a expansão do Teu reino e a glória devida do Teu santíssimo nome. Assim nós oramos agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o texto apresenta para nós uma mulher cananeia. No texto paralelo, né, no texto sinótico do Evangelho segundo Marcos, ela é chamada de uma mulher sírio-fenícia. Atente bem para isso. Ela não era israelita, ela não era judia, ela não conhecia as tradições do Antigo Testamento, ela não era afeita aos ritos judaicos lá de Jerusalém,
Ela era do norte da Palestina, já chegando ali na Síria. E Jesus, que estava exercendo o seu ministério há muito tempo no norte da Galiléia, ele faz ali incursões a Cafarnaum, e justamente quando numa dessas jornadas ele encontra com essa mulher, com uma mãe. O texto não diz se ela era casada, se ela era uma mãe solteira, se ela tinha um esposo, a gente não sabe. O fato é que ela era uma mãe, ela estava profundamente desesperada pela situação que encontrava a sua filha. E de forma introdutória, eu gostaria de tecer algumas observações aqui sobre a atitude e o caráter dessa mulher que serve de modelo para nós nessa noite. Inicialmente, introdutoriamente, eu gostaria de destacar que ela vivia intensamente a realidade do seu lar e, por isso, ela conseguiu discernir realisticamente o grave problema da sua filha. Essa mulher, essa mãe, vivia intensamente a realidade do seu lar e, por isso, conseguiu discernir realisticamente o grave problema da sua filha. Todos nós temos problemas, na é verdade? Aliás, nós, todos os dias, temos algum tipo de problema para resolver. Mas há graves problemas. Há situações, queridos irmãos, que são seríssimas. E, infelizmente, muitas vezes, nós ignoramos. Nós fazemos vistas grossas. Nós não tratamos. Mas essa mulher sírio-fenícia, essa mãe, não poupou atitudes, não poupou esforço para tratar do grave problema que permeava o seu lar. E quando ela se aproxima de Jesus, dá uma olhada aí para o texto, ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Era um caso grave de espiritualidade, de enfermidade espiritual. E ela dá o diagnóstico para Jesus. Nem sempre nós temos, uma enfermidade espiritual em casa. Pode ser, às vezes, um grave problema econômico, um problema financeiro. Perdi o meu trabalho, como é que eu vou continuar sustentando os meus filhos? A gente preocupa, um problema com o qual a gente tem que lidar. Pode ser um problema físico, um problema de saúde, quem sabe um problema emocional, uma depressão. Mas aqui diz o texto bíblico que era um grave problema de ordem espiritual. Mas tenha em mente, a princípio, que essa mulher não deu de ombros com esse problema. Ela não abdicou da sua vocação e do seu chamado e do seu papel de mãe. Ela não deu de ombros com a realidade, não jogou a toalha, ela não fugiu do seu chamado. Ela estava ali atento à vida da sua filha. O que os nossos filhos estão fazendo quando estão de portas fechadas, interagindo com o celular? Quem são as suas amizades? Com quem eles andam? Onde eles interagem? O que eles fazem quando estão na escola? Quem são os seus amigos? O que eles estão assistindo? Quem está perto de nós? Quem sabe um irmão, uma irmã, um tio, uma tia? O que eles estão passando? Será que nós conhecemos bem a realidade do nosso lar? Essa mãe vivia intensamente a realidade do seu lar. E porque ela vivia intensamente a realidade do seu lar, ela conseguiu discernir realisticamente o grave problema da sua filha. Mas uma segunda observação, ainda introdutória aqui no texto, é que essa mulher, percebam, ela suportou humildemente o aparente silêncio de Deus, perseverando no seguimento de Cristo. Ela suportou humildemente o aparente silêncio de Deus, perseverando no seguimento de Cristo. Irmãos, o texto bíblico nos dá conta, versículo 23, que Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Uma das maiores dificuldades para o povo de Deus, para nós,
como igreja de Deus, é lidar, é aceitar, é compreender o silêncio de Deus. Tem um escritor cristão que viveu na Idade Média, que escreveu um belíssimo poema intitulado A Noite Escura da Alma. E neste poema ele realça o fato de que as Escrituras, elas realçam para nós, em diferentes momentos, um aparente eclipse de Deus. Silêncio de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele age conforme bem lhe apraz. Ele faz tudo conforme o seu querer. E muitas vezes nós não compreendemos. Houve períodos na história, inclusive do povo de Deus, que esse silêncio virou séculos. Entre o profeta Malaquias e João Batista, foram 400 anos que Deus silenciou. Deus não falou. Os profetas não anunciaram e nem denunciaram aquilo que procede de Deus. Essa mulher cananeia enfrentou esse silêncio. Ela perseverou, ela continuou, ela não desistiu. E ao que tudo indica, ela não havia sido instruída na Torá, nos profetas, na sabedoria bíblica. Mas ela era uma mulher piedosa. Deus está quieto, eu continuo crendo. Deus, por algum motivo, não fala, eu continuo perseverando. Por alguma razão, Ele não me respondeu. Mas eu me aquieto, eu me sujeito, porque eu preciso aprender com Ele. E uma terceira observação, irmãos, ainda introdutória, é que essa mulher superou os obstáculos que lhe sobrevieram e não se deixou levar pelas adversidades do caminho. Olha só. Ela enfrentou os obstáculos, e quantos obstáculos nós enfrentamos na vida, não é verdade? E não deixou-se levar pelas adversidades do caminho. Quantos obstáculos a gente se depara. Não bastasse esse mundo, não bastasse esse inimigo, né, que nós temos aí ao nosso derredor, rangendo como leão, nas palavras de João, nós temos que lidar muitas vezes com um obstáculo do nosso próprio coração, que não nos ajuda. Alguém já disse que o problema do coração é o coração do problema, ou o coração do problema é o problema do coração, né? Muitas vezes o nosso coração é um obstáculo. Jesus falou que é do nosso coração que procede todo tipo de maldade, e violência, e ganância, e ciúmes, e invejas, e mentiras, e adultérios. Quantas vezes nós temos que lidar com obstáculos nessa nossa curta jornada nesse mundo? Quantas são as adversidades e as oposições com as quais nós nos deparamos? Nosso próprio coração, tantas vezes, se configura assim. Não bastasse, queridos irmãos, isso, essa mulher encontra oposição nos discípulos. Perceba aí no texto que, em certo sentido, essa oposição dos discípulos que estão mandando ela embora, porque ela está perturbando, é, num certo sentido, também a oposição da igreja. A igreja ainda não empoderada, igreja ainda não revestida do Espírito Santo, para o testemunho do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a igreja, ainda ali na sua gênese, igreja, gente que anda com Cristo, que está ouvindo de Cristo, que está aprendendo com Cristo, mas que às vezes não se sensibiliza com aquilo que Cristo se sensibiliza. Não chora com aquilo que Cristo chora. Não se importa com aquilo que Cristo se importa. Quantas vezes, irmãos, pessoas perto de nós estão gritando, clamando, e nós fazemos vistas grossas. É melhor que eles fiquem bem longe de nós. Às vezes, conquanto igreja, agimos assim. Parece que nós nos alienamos do nosso chamado, da nossa vocação. Ignoramos, desprezamos pessoas que estão gemendo, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com graves problemas, e a gente diz, aqui não, agora não. Essa mulher, gentia, sentiu isso na própria pele. Era mais um obstáculo que ela devia superar, e superou. Até aqui, irmãos, nós temos um painel de persistência, da capacidade de suportar, de discernir, de
confiar dessa mãe diante de uma realidade tão adversa. Essa mãe nos deixa um legado maravilhoso. Essa mãe, essa mulher, sírio-fenícia, nos deixa uma herança espiritual tremenda para o nosso prosseguimento na fé. E eu gostaria de destacar 3 lições e fazer algumas aplicações nas nossas vidas a partir do exemplo dessa mulher. E a primeira dimensão que nós podemos aprender a partir da vida dessa mulher é sobre a importância da adoração devida a Deus. Os irmãos podem repetir comigo? A importância da adoração devida a Deus. Diz o texto que, enfim, ela conseguiu chegar perto de Jesus e ter a máxima atenção dele. Diz o versículo 25 que ela veio e o adorou. Percebam, irmãos, adoração não se trata apenas de um momento no culto. Não se limita apenas a um prazo de tempo, onde nos achamos acomodados, né, num ambiente tão gostoso como esse, em bancos tão confortáveis como esse. Acabou aqui, eu volto para casa, não há mais conexão com Deus, com a palavra de Deus, com o evangelho do reino de Deus. Eu vou vivendo de qualquer jeito, segundo a minha própria vontade. Isso não é adoração. Essa mulher não está no templo. Ela não está cantando louvores. Ela não está ouvindo um sermão. Ela não está participando de uma liturgia. Ela não está tocando um instrumento. Mas ela está adorando a Deus com profundidade. A vida dela se tornou litúrgica. A atitude dela é piedosa. É bem provável que ela tenha ficado de joelhos, curvado sua fronte, estendido suas mãos, onde apresenta sua súplica, reconhecendo a presença diante de quem ela estava. Aliás, antes, aí no versículo 22, ela aborda Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, nessa simples expressão, nós temos aqui um ensino profundo sobre a adoração. Primeiro, quando ela diz Senhor, ela está ensinando que Jesus é a máxima autoridade no céu e na terra. Quando a Bíblia refere-se a Cristo como Senhor, não é simplesmente um pronome de tratamento. Exegeticamente falando, no grego, é Kyrios. Ele é a máxima autoridade. Ele não é somente o nosso Salvador, mas aquele que governa, que reina soberanamente. Irmãos, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as eras e todas as gerações. Tudo está sob o seu domínio, na sua providência. Ele cuida e sustenta todas as realidades. Será que você consegue perceber que quando você levanta, que quando eu levanto, tomamos o nosso banho, escovamos o nosso dente, tomamos o nosso café, vamos ao trabalho, ou para a universidade, ou para a escola, nós estamos sempre diante daquele que é Senhor. Porque se a gente não tem essa consciência, desde o amanhecer ao entardecer, até o anoitecer, possivelmente nós não temos adorado a Deus. Há uma expressão na teologia do latim que era dito cor Deo, que significa perante o Senhor, perante o Deus eterno, estou continuamente. E diante desse Senhor, eu rendo um altar de adoração com tudo que eu faço. Quer comais ou bebais, essa é a instrução do Espírito, do apóstolo, da igreja, da palavra de Deus. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No seu trabalho, nos seus afazeres, nas suas interações, no uso dos recursos, do tempo, glorificar e adorar a Deus. Ele é o Senhor. Quando ela diz, filho de Davi, ela que, embora não era feita as tradições da Torá, que não conhecia, possivelmente, a tradição oral e escrita, que não foi criada na sinagoga, que não era uma mulher judia, mas ela faz referência a Davi, as promessas do Antigo Testamento,
a vida de Deus entre o povo de Deus e o lugar da palavra de Deus na adoração ao Senhor. Irmãos, é um detalhe muito importante para a gente compreender o âmago da adoração. Não apenas reconhecer que individualmente, pessoalmente, nós estamos diante do Senhor, mas daquele que chamou um povo para o seu louvor. Um povo que, na linguagem do apóstolo Pedro, ele resgatou do império das trevas e transportou para o seu reino de luz, a fim de que o adorássemos e proclamássemos as suas virtudes. Irmãos, fez desse povo nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de adorá-lo e proclamar as virtudes dele. A adoração, ela se dá também no âmbito comunitário, fraterno, da igreja, do povo de Deus. Irmãos, dos eleitos, com a igreja de Deus, uma comunhão histórica, orientada pela palavra de Deus. Ela diz, Senhor, Filho de Davi, e por fim ela clama, tem misericórdia de mim. Reconhece que, embora Deus sendo soberano, altíssimo, supremo, justo juiz, eterno, grandioso, ele também é Deus misericordioso. Um Deus que se inclina para conosco, apesar de nós. Um Deus que nos ama e se entrega por nós, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos dele. Não por causa das nossas virtudes, mas por causa das virtudes dele, porque todos nós éramos inimigos de Deus. E ele nos reconciliou consigo mesmo, morrendo a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida ali na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso para o perdão dos pecados. Irmãos, um Deus que habita nas alturas, mas não despreza um coração contrito. Diz os profetas, um coração contrito não rejeita o Senhor. Como me apresentarei diante do Senhor? Com ofertas e altares? Diz o profeta Miqueias, ele requereu de você, homem, que andes humildemente com o Senhor. Que adore ao Senhor. E um coração contrito, o Senhor não despreza. Irmãos, percebam que de fato essa mulher está nos ensinando que quando nós aproximamos de Jesus, nós devemos adorá-lo por quem ele é, pelo seu ser, pelos seus atributos. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer bênção, antes de qualquer resposta, ele é digno de ser adorado. Aliás, quando ela se aproxima de Jesus, ela não tem resposta de nada. Ela não tem nenhum indicativo da parte de Deus que Deus vai se dirigir a ela, que Deus vai quebrar o silêncio. Mas ela se prostra e ela o adora. Irmãos, ela o adora pelo seu ser, pelas suas obras no decurso da história. Ela o adora ainda que a figueira não floresça, nem a vide deu seus frutos. Todavia, eu adorarei ao Senhor. Irmãos, você que é do Senhor, que foi comprado por um alto preço ali na cruz, você deve adorar o Senhor pelo que ele é, não somente pelo que ele faz. Pelo que ele pode fazer também. Aliás, o que ele fez na cruz é maravilhoso. Eis-nos aqui. Mas, sobretudo, se ele não fizer, eu continuo adorando por quem ele é. Senhor, Filho de Davi, que tem misericórdia de mim, como apóstolo, eu digo, a tua graça me basta. Uma primeira lição que nós podemos aprender, irmãos, é sobre a importância da adoração devida a Deus. Adore a Deus. A nossa confissão de fé, ela diz, na sua primeira pergunta do catecismo, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é adorá-lo,
é glorificá-lo, é gozá-lo para sempre. Essa mulher nos ensina sobre a importância daquilo que ensina também a nossa confissão de fé. A importância devida da adoração a Deus. Mas uma segunda atitude que nós podemos aprender com essa mulher é sobre a excelência da humilhação diante de Deus. Se num primeiro momento nós podemos aprender sobre o valor da adoração devida a Deus, nesse segundo momento nós podemos aprender também sobre a excelência da humilhação diante de Deus. Essa mulher estava sofrendo. Ela procura Jesus. Olha aí para o texto. E ela tem no silêncio de Jesus uma resposta. Os discípulos se incomodam com ela. Chegam a pedir ao mestre que a dispense, que a mande ela embora. Ela persevera. E ela chega até Jesus, e Jesus então fala, responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela ouviu isto da parte de Jesus. Mas diz o texto que mesmo assim, ela chega diante de Jesus e o adora. Então Jesus responde, versículo 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nossa. Uau. Eu fico pensando, queridos irmãos, desculpa, tá? Talvez seja só eu. Se fosse eu, hein? Deixa eu compartilhar isso. Possivelmente, se fosse você, hein? Como é que iríamos julgar Jesus? Será que nós não acharíamos Jesus um tanto quanto prepotente ou arrogante? Insensível? Hoje, aliás, quando qualquer pessoa chega perto de nós, né, e nos corrige, às vezes um discípulo em Cristo Jesus, chama nossa atenção, a gente já fica assim, furioso por dentro, não é verdade? A gente não gosta. Olha, o que essa pessoa acha? Que ele é melhor do que eu? Versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. O Senhor é tão grandioso, tão maravilhoso, que uma migalhinha só para mim é suficiente. A sua graça me basta. Irmãos, quantas vezes nós achamos que por causa do nosso conhecimento teológico, somos presbiterianos, da nossa consagração, do nosso fervor, da nossa doutrina, do nosso compromisso com a Igreja de Deus, nós podemos reivindicar de Deus o melhor dessa terra. Muitos chegam ao absurdo de acreditar que podem determinar para Deus o que Deus deve nos dar, quando na verdade o pão nosso de cada dia é o suficiente. Quando na verdade a graça de Deus nos basta. Quando na verdade o que merecíamos era o inferno, a condenação eterna, à luz da palavra de Deus. Irmãos, somos muito soberbos. Como precisamos, literalmente, descer do palanque. Se somos assim tantas vezes com Deus, o que dirá do nosso relacionamento com o nosso próximo? Como por causa da nossa formação, da nossa crença, ou das nossas realizações, nós achamos que temos o direito de arrotar sobre as pessoas e dizer como as coisas são a partir do nosso ponto de vista. Eu fico impressionado com o valor da humildade de Paulo. E quando ele chegava nas igrejas, ele se apresentava não como um apóstolo, um presbítero da igreja, mas como doulos, como um remador inferior, como um escravo. Martim Lutero escreveu um livro, Escravo de Cristo. O remador inferior era aquele que naqueles dias de navegação ficava naquele terceiro compartimento do navio, fétido, quente, trabalho braçal, que era desprezado, mal remunerado. Paulo se apresenta assim, como alguém indigno do evangelho. Mais impressionado ainda eu fico com a excelência da humilhação de Cristo.
que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, e foi achado em forma de homem, como homem foi servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos o estado de exaltação de Cristo, mas o ensino reformado também é sobre o estado de humilhação de Cristo. E quando os discípulos procuram Jesus e querem saber quem é o maior entre eles, ele fala, essa lógica é uma lógica desse mundo. Se você vai em Joanesburgo, ou em Nova York, ou em Sydney, ou em Tóquio, ou em Belo Horizonte, ou aqui em Lagoa Santa, qual é a lógica desse sistema? Quem é mais importante? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? E os discípulos são honestos. Olha, a lógica desse mundo é aqueles que estão sentados, sendo servidos. Mas Jesus disse, entre nós não será assim. Jesus estabelece uma contracultura, irmãos. Aliás, Jesus instaura a cultura do reino. E na cultura do reino, nós lavamos os pés uns dos outros. Nós humilhamos diante de Deus e dos homens. Lembro de um professor que tive no seminário presbiteriano. E ele nos contava num período que o reverendo Francisco Leonardo, um holandês, foi diretor do seminário presbiteriano do Norte, em Recife, dos mais antigos da denominação. E um dia ele foi chamado à sala desse diretor, e o diretor mandou ele ajoelhar e olhar debaixo da mesa, e ele não estava vendo nada, e de repente ele olha para cima, e ele vê um versículo, humilhai-vos perante a mão do vosso Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aprenda isso. Seminarista, aprendam isso, pastores. Aprendam isso, discípulos e discípulas de Jesus. Tem uma linda canção de Pat Hamilton, que foi um pastor batista e ficou cego por um câncer no olho. E ele diz, faz-me um servo igual a ti, Senhor, manso e humilde, Senhor. Sempre ajudar quem precisar, em tudo mostrar amor. Irmãos, sabe o que é humildade do ponto de vista bíblico? É sempre considerar os outros superiores a nós mesmos. Irmãos, que Deus nos ajude a parar de estender o dedo e riste. Que Deus nos ajude a pelejar mais pela unidade da igreja. Jesus ora isso em João capítulo 17. Não pela uniformidade. Não haverá uniformidade. Jesus era muito diferente de João Batista. Os discípulos, quando encontram aqueles outros irmãos, e eles estão agindo ali, cooperando ali, e eles ficam incomodados porque eles não eram dos nossos. Jesus diz para eles, em nome de quem que eles estão fazendo aquilo? Teu nome. Deixa. Haverá diferenças. Mas nós devemos orar pela unidade, para que sejamos um como Deus é um com o Pai. Uma mesma fé, um mesmo amor, uma mesma esperança, um mesmo evangelho. Naquilo que é absoluto, unidade. Precisamos ser humildes, irmãos. E Deus, em tempo oportuno, se Ele quiser, faça de nós um referencial dele para influenciar e abençoar outros naquilo que Ele tem nos dado. O valor da adoração a Deus, a excelência da humilhação diante de Deus, e, por fim, o exercício da fé para a glória de Deus. É uma terceira lição que a gente pode aprender desse texto. O exercício da fé para a glória de Deus. Irmãos, Jesus diz para essa mulher, para essa mãe, grande é a sua fé. E o que essa mulher faz o tempo todo aqui? É exercitar a fé. Por que eu digo que ela está exercitando a fé? Porque ela ora, porque ela clama, porque ela intercede, porque ela persevera nas disciplinas espirituais, no seguimento de Cristo, no caminho, a despeito das adversidades. Irmãos, diante do problema, ela recorre a Jesus, diante do silêncio, ela ora.
Diante das adversidades, ela persevera e clama. Quando nós oramos, nós estamos exercitando a nossa fé. A gente precisa orar. A gente precisa ser uma igreja que ora mais. A oração não muda Deus, ela muda a gente. A oração pode mudar circunstâncias, mas se não mudar circunstâncias, muda o nosso coração para enfrentar as circunstâncias. Quando oramos, nós exercitamos a nossa fé. Por que nós oramos? Porque reconhecemos nossa fragilidade, porque reconhecemos nossa pequenez, nossa dependência de Deus. Por que nós oramos? Porque nós temos fé, e essa fé nós recebemos de Deus, né? É dádiva, né? É um presente dele. Nós temos fé que tudo pode ser diferente. Por que nós oramos? Porque Deus pode mudar realidades. Ele mudou a nossa vida. Por que nós oramos? Porque Deus faz o impossível possível. Irmãos, versículo 28 diz: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, diz o texto bíblico, que a filha daquela mulher ficou sã. Ela ficou curada. Ela foi restaurada. Irmãos, carrego comigo a imagem da minha mãe orando. A imagem mais recorrente que eu tenho da minha mãe é uma mulher de oração. Todos os dias, quando acordava, eu já via minha mãe e ela já estava há horas de joelho dobrado, orando por nós. Minha mãe suportou muitas adversidades na vida. Por um período, meu pai esteve muito distante de nós. Meu pai, num determinado momento da nossa vida, ele nos visitava de 3 em 3 meses, porque estava trabalhando num estado, em Mato Grosso do Sul. E a nossa casa era uma casa muito engraçada, como diz a música popular. Não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. De verdade. Meu pai começou a construir uma casa, não terminou, e a nossa casa não tinha porta. A gente vive nesses dias assim, de tanto medo, tanta insegurança, né? Condomínios fechados e cercas e câmeras. Minha mãe estava com 4 filhos, numa casa sem muro, sem porta, uma casa que ficava aberta. E ela orava: Senhor, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalho o sentinela. Guarda-nos, ó Deus. Não temos recursos para terminar. E minha mãe orou por nós. Orou por mim, pelos meus 3 irmãos. Chorava. E ela exercitava a sua fé o tempo todo. Meu irmão fazendo universidade, faculdade na PUC, uma certa vez, desesperado, era a época ainda do videocassete. Vocês lembram do videocassete? Eu tô velho, viu, gente? E ele precisando assistir uma fita para apresentar, né, no outro dia, na faculdade. E o videocassete emperrou lá, não passava a fita de jeito nenhum. A minha mãe viu o meu irmão, assim, avançando as horas, desesperado. Ela chega para ele e pergunta: Ronão, o que está acontecendo? Ele falou: mãe, eu preciso assistir esse filme, eu preciso apresentar um trabalho amanhã e o videocassete não passa essa fita. Ela falou: vamos orar. Meu irmão ficou com raiva da minha irmã, da minha mãe. Falou: mãe, onde você já viu orar para um videocassete? E ela tinha autoridade e disse para ele: senta aí, vamos orar. E ele ficou lá sentado, incrédulo. E minha mãe orou. E o videocassete fez assim na hora. Tocou a fita. Engraçado que ontem, na quarta igreja, irmãos, nós estávamos... Eu tinha dado 2 workshops, né? Um treinamento, uma capacitação para a igreja, e depois nós tivemos um tempo de oração. Nós estamos contendo a conferência missionária desde sexta-feira. Então nós oramos por várias situações e realidades e povos. E nós temos os missionários que nós sustentamos, né? Que nós cooperamos lá. E todos eles, um missionário que está no Japão, um missionário que está na África, outro que está na Europa, em Portugal, outro que trabalha com os indígenas, todos eles mandaram um vídeo
E a gente separou um tempo nesse período de oração para ouvi-los e para orar pelos motivos que eles estavam colocando ali. E na hora de passar, não passava. E a nossa irmã Zuleia, quem conhece, né, esposa do nosso presbítero lá, o Wilson, espontaneamente orou: Senhor, nós precisamos passar esse filme aqui. A gente quer orar, a gente quer ouvir as necessidades. A igreja precisa interagir. Dá um jeito, Senhor. E não é que ela acabou de orar e o negócio passou? A gente está diante de um Deus que é misericordioso, que é Pai. E que nos vê como filhos, amigos mais chegados que irmãos. Que nos adotou em Cristo Jesus. A gente pode pedir. A gente pode clamar. Ele pode dizer sim, ele pode se calar, ou ele pode dizer não. De toda forma, ele é digno de adoração. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A sabedoria bíblica diz o seguinte: lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias recolherás. Irmãos, o exercício da fé verdadeira, ela é um dom de Deus. Por quê? Porque a fé é um dom que nós recebemos. E ela é ensinada sob 3 perspectivas na Bíblia. Primeiro, fé salvadora. Fé salvadora que é dado exclusivamente aos eleitos. Está lá em Tito, capítulo 1. Essa fé que salva, você não escolheu ter fé, não, você sabe disso, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu fé. Fé como conteúdo doutrinário do que cremos. Judas, né, na sua carta, inclusive, exorta para que a gente batalhe diligentemente por essa fé que nós recebemos. Mas existe também o exercício da fé que é uma confiança em Deus e é acompanhada pela vida de obediência a Deus. Essa é a fé que a gente encontra na vida dessa mãe, dessa mulher. Quem confia, obedece. Abacuque diz: o justo viverá pela fé, não por vistas, mas, sobretudo, viverá renovando a fé no Deus Altíssimo. Essa mulher expressa fé justamente no exercício dessa confiança em Deus. Vamos orar? Queria te convidar a ficar em pé. E eu queria, irmãos, orar, antes da gente participar da mesa do Senhor, em 2 direções aqui, presta atenção. Primeiro, se você é do Senhor, você deu sua pública profissão de fé, foi batizado, é membro da igreja. Você tem adorado a Deus a despeito das circunstâncias? Você tem adorado a Deus a despeito das circunstâncias? Reconhecido a grandeza, a majestade, a dignidade, dado a Ele o louvor que lhe é devido? Uma segunda pergunta para nós, somos igreja de Deus. Você tem andado humildemente diante de Deus e diante dos homens? Deus tem visto em você um servo fiel, humilde diante dele? Você tem exercitado a fé na certeza de que sem fé é impossível agradar a Deus? Eu queria orar primeiro nessa direção. Mas, talvez, e esse é um segundo motivo de oração, você está aqui nessa noite e tem sido um adorador de si mesmo. Você tem vivido de maneira autossuficiente, autônoma, independente. Essa é a raiz do pecado. Talvez sem fé, ou fé num monte de coisas, mas não no Cristo, que é Senhor sobre as nossas vidas. Você precisa arrepender. Porque assim, vive-se no pecado. Volte a sua atenção urgente para Deus, porque amanhã pode ser tarde demais.
Hoje é dia de salvação. Hoje Deus nos convida a abandonar essa vida longe dele. E aquele que pode fazer infinitamente mais, ele está entre nós, pela sua graça e pela sua misericórdia. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, nós estamos diante do Senhor, que é Deus Santo, Deus misericordioso, que se compadece de nós. Gratos ao Senhor por Cristo Jesus, que ali na cruz morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a tua vida, Deus. Não nos deixe, Senhor, baratear essa graça. Ajuda-nos, ó Deus, a dar ao Senhor o louvor e adoração que lhe é devida, a despeito das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça e nem a vide dê os seus frutos. Todavia, ó Deus, que possamos adorar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos humildes diante do Senhor e dos homens. E dar bom testemunho de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou. Ajuda-nos, ó Deus, a viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E assim, ó Deus, tudo que fizermos, ó Deus, seja um exercício de fé que glorifica ao Senhor. Quando nos encontrarmos, que estejamos cheios de fé e expectativa naquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor pode transformar corações, ó Deus, endurecidos nessa noite. Corações, ó Deus, religiosamente corretos, mas espiritualmente perdidos. Tem misericórdia, Senhor Deus. Acha-nos, ó Pai, ache-me, Senhor, de novo, hoje. Eu preciso converter meu coração ao Senhor. E que seja assim com o seu povo, ó Deus. Caminhando, ó Deus, em fé, em arrependimento, e numa vida que visa a glória do Senhor. Oramos assim, ó Deus, suplicando, vivifica a tua igreja, Senhor Deus. Aviva o teu povo, Deus. Fortalece, Senhor Deus, a família da fé. Oramos, ó Deus, também separando esses elementos do uso comum. Consagrando, Senhor Deus, ao Senhor. Consagrando também, Deus, o nosso coração. Examinando a nós mesmos, ó Deus, reconhecendo e confessando os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Como liturgicamente ouvimos aqui, o Senhor é o nosso advogado. Louvado seja o Senhor. Para que participemos, ó Deus, dignamente, ó Deus, justificados por Ti, na mesa do Senhor. Assim oramos, ó Deus, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.